Galera, Ultraman, além de ser uma das franquias mais famosas de Tokusatsu, ela também é uma franquia que é conhecida por valorizar toda a sua história. Não é à toa que vez ou outra aparecem Ultraman antigos, outros monstros retornam, temos vários e vários crossovers, enfim. É literalmente uma franquia, cara, que você não pode perder nenhuma série e não pode perder nem mesmo os filmes. Mas para que tudo isso desse certo, a Tsuburaya parou para pensar no seguinte: os Ultras mais modernos são mais interessantes do que os Ultras mais antigos. Então como é que eu vou conseguir dar o pontapé inicial para poder montar uma ponte legal, para poder dar continuidade a esse crossover? Então foi aí que ela teve a ideia de criar um herói que ele é da nova geração, porém ele tem espírito de Ultraman antigo, porque ele é filho de um Ultraman antigo. Eu tô falando do Ultraman Zero. Galera, o nosso querido Ultraman Zero não é só o filho de um Ultraman antigo, e também um dos Ultras mais poderosos, como também é um herói muito importante na cronologia dos Ultraman. E é com todo prazer que eu trago para vocês uma lista de filmes e séries para vocês assistirem e conhecerem a cronologia desse carinha. E por que é que eu tô fazendo isso? Porque ele é um dos Ultras com a cronologia mais estranha. Porque ele não nasceu de uma série, ele nasceu de um filme. E assim foi dando sequência. É tanto que a série dele surgiu um bom tempo depois. Mas eu vou comentar tudo aqui montando a linha cronológica. Já não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e dar o like. E também não se esquece de passar na nossa comunidade. Cada vez mais eu estou trazendo mais conteúdos para vocês, galera. E outra coisa que eu vou pedir para poder virar regra nos vídeos. Eu notei que alguns vídeos, algumas pessoas aparecem para poder dar um empurrãozinho e corrigir alguma coisa ou acrescentar alguma coisa do que eu falei no vídeo. Então galera, sempre façam isso. Sempre que vocês virem alguma coisa que eu errei ou quiserem adicionar mais alguma informação, podem colocar nos comentários que eu vou ler e vou fixar. Porque na correria, galera, às vezes uma coisa ou outra escapa do roteiro. Mas é isso aí. Sem mais enrolações, vamos conhecer o Ultraman Zero. É importante que vocês entendam o contexto da criação do Ultraman Zero. Primeiramente, a Tsuburaya criou uma série chamada Mega Monster Battle, que foi um projeto multimídia que revitalizou a franquia Ultraman, focando em batalhas de monstro em vez de apenas nos heróis. Ele foi baseado em um jogo de cartas arcade, na qual se passa no universo da Era Showa, onde os monstros foram extintos na Terra, mas reaparecendo devido à crise galáctica. O enredo acompanha a equipe Zap Space e o domador de monstros Ray no planeta Boris. E é importante falar disso aqui porque foi dessa série que surgiu o primeiro filme do Ultraman Zero. Ultraman Mega Batalha na Galáxia Ultra nos apresenta o vilão Ultraman Belial, que escapou da prisão e usa o Giga Battlenize para controlar 100 monstros, congelando a Terra da Luz. Os heróis de M78 unem forças com a Zap Space e a nova geração, incluindo Ultraman Zero para restaurar a paz. E é nesse filme que aparece Ultraman Zero, que treinou por muitos anos com seu pai, Ultra Seven, para se preparar para esse momento. Ultra Galaxy Legend Side Story, Ultraman Zero vs Darklops Zero. Sim, isso tudo é o nome do filme. Esse filme se trata de um especial dividido em duas partes, onde Ultraman Zero enfrenta Darklops Zero, uma cópia mecânica maligna em uma dimensão de bolso. Rei e a tripulação da Zap Space ficam presos nesse subespaço, enfrentando versões falsas de Ultras, enquanto Zero luta para destruir Darklops antes que ele ameace o universo. Ultraman Zero, o filme, acompanha o filho de Ultra Seven em uma missão multiversal para deter o retorno de Ultraman Belial, que domina a galáxia com um exército. Zero, junto com novos aliados, busca o escudo de Barad para enfrentar o vilão e sua tropa de Darklops. O filme marca a consolidação de Ultraman Zero como defensor do universo e líder da Força Zero Suprema. Ultraman Zero Side Story Killer the Beatstar é uma minissérie de duas partes que serve como continuação de Ultraman Zero, o filme. Um ano após a batalha contra o Império Galáctico de Belial, os membros da Ultimate Force Zero retornam ao planeta Esmeralda para visitar a princesa Emerana. No entanto, um misterioso planeta artificial aparece e sequestra a princesa Emerana e Jimbot, levando-os para outro universo. A
A equipe Zero rastreia o planeta artificial e descobre que ele é controlado por Beatstar, um computador robótico criado por uma civilização alienígena extinta. Convencido de que todas as formas de vida orgânica são perigosas e causam conflitos, Beatstar tem como objetivo erradicar a vida orgânica em todo o universo e substituí-la por máquinas. Para enfrentar os heróis, Beatstar cria Jim Kyler, um robô de combate extremamente poderoso, baseado em Jimbot, e leva o cérebro de Jimbot para lutar contra seus amigos. Ultraman Saga traz Ultraman Zero, Dyna e Cosmos, que unem forças com Taiga Nozomu, um jovem piloto, para proteger a Terra. Após uma invasão alienígena que dizimou a humanidade, eles enfrentam o monstro Hyper Zeton em uma cidade deserta, buscando restaurar a paz. Esse filme traz uma abordagem de cidade sem pessoas para retratar o cenário pós-apocalíptico, focando na união de diferentes gerações de Ultraman. Ultra Zero Fight é uma minissérie de ação focada no Ultraman Zero após o filme Saga. Zero vai ao cemitério de monstros para treinar, mas enfrenta o alien Bat Glacier, que revive monstros e usa Pigmon, que é um monstrinho bem conhecido da franquia. Zero supera o vilão com as formas Strong Corona e Luna Miracle, ressuscitando Pigmon no processo. Galera, é basicamente uma minissérie de episódios curtos focados quase exclusivamente em lutas. Galera, também vale fazer uma menção honrosa a uma série dele chamada Ultraman Zero The Chronicles, que não é nada mais nada menos do que uma série que revisita todas as aventuras do Ultraman Zero que eu listei até aqui. Vocês não precisam assistir, é opcional, mas se quiserem, tá aí. É importante lembrar que todas essas produções que eu falei você encontra fácil no YouTube, inclusive algumas delas são dubladas, e outras você vai ter que assistir legendado. E outras, como é o caso de Ultraman Zero The Chronicles, você precisa saber ou inglês ou japonês. Esse foi o vídeo, galera. Eu espero do coração que vocês tenham gostado. E eu também espero que eu tenha despertado interesse em vocês de quererem conhecer o Ultraman Zero, porque é um Ultraman que tem uma história muito legal. E como já tinha dito antes, ele é um dos mais importantes. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, galera. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.